É ao vivo não, vou lançar depois. Então pronto, estamos gravando então. Quem tiver no YouTube, qualquer hora, qualquer dia aí, desse ano do próximo. Aqui estamos, né, com Através do Espelho, um filme aí muito intenso, muito reflexivo, filosófico, com nuances que tocam desde a existência humana, das emoções humanas, a saúde mental, as pressões da civilização, né? Então é um filme que toca aí várias esferas e várias nuances da nossa vida, né? Então vamos lá, eu como sempre eu construo, né, essa matriz com vocês aqui para ficar algo bem consolidado, né? Infelizmente não temos muitas pessoas, mas estamos aqui, eu e a Gabriela, para produzir alguma coisa aí para o nosso clube, né? E aí, Gabriela, tudo bem com você? Como é que tá? Tranquilo? Tô bem, graças a Deus. Ah, que bom. Tá lendo Orgulho e Preconceito também? Tô no 17. Tô no Ah, que capítulo bom. 17. É o que eu esqueci de atualizar, mas eu tô no 17. Ah, que legal. Depois atualize lá, porque aí o pessoal se motiva a continuar, né? Tá bom. Então tá, Gabriela. Vamos falar então de primeiro aqui de algumas sensações, algumas emoções que a gente teve nesse filme, né? Você já tinha assistido algum filme do Bergman antes? Nunca. Foi a minha primeira vez. Nunca tinha visto. O que você achou, assim? Uma opinião mais geral, assim. O que você achou? Você gostou? Você não gostou? Não sei, eu não tenho opinião formada, porque assim, é a minha primeira experiência e eu não Uhum. tinha contato com esses filmes, sabe? Eu não tinha entendido muita coisa. Eu entendi de modo geral, eu sei que a menina tem problemas psicológicos, e Uhum. que ela saiu de uma clínica e ficou nessa ilha com o pai, o irmão e o esposo. E o Acho que marido é. dela, isso, Isso. isso. Mas eu senti assim, parecia que ela estava incomodada de estar lá, e os homens também meio incomodados de estarem com ela, apesar de todo o amor que eles tinham por ela, assim, eu senti, sabe? Esse cuidado, sabe? Só que o pai um pouco mais distante, aí ele contou os problemas dele, mas eu achei, não sei. Aí chegou no final, eu queria entender, mas eu não consegui. Mas eu assisti Isso. até o final. Eu assisti, Que persisti, bom, mas que bom. assim, não sei. Aí você vai dar uma luz, entendeu? Pro filme, ainda mais no Aham. final, que ela começou a devagar lá. Eu não sei o que ela enxergou. Ela explicou, só É. que Aham. não entendi muita coisa. Mas, no modo geral, o que eu entendi foi isso. Sim, que bom. Então a gente pode colocar aqui já com uma sensação que você teve, né? Uma emoção, talvez, uma sensação mesmo, uma impressão geral aí, né? A gente pode colocar aqui, então. Eu já vi algumas pessoas usando esse adjetivo com filmes do Bergman, né? Que é a ideia do inatingível, né? Do inatingível. Então, será que os filmes do Bergman têm essa capacidade de serem inatingíveis à nossa compreensão, né? Então, será que uma dessas características de serem filmes inatingíveis, então poderia ser aí a incompreensão, né? E isso talvez é muito possível de acontecer com os filmes dele, esse tipo de sensação de incompreensão, de que a gente não atinge a globalidade do filme do Bergman, a globalidade e a profundidade dos filmes do Bergman, talvez porque ele trabalha muito com uma linguagem metafórica, né? Então a gente pode pensar, isso pode é uma ideia do filme, é uma ideia do cinema dele, né? Um cinema de arte, né? Ele não é um cinema para entreter a gente, né? Acho que você concorda com isso, né? Não me parece ser um filme feito para o entretenimento, um filme feito para a gente ir lá no cinema, se divertir, comer uma pipoca, rir, se assustar, ou se impressionar com algumas cenas, etc. E sair de lá
pouca coisa profunda. São filmes realmente que você vê a visceralidade do autor, né? Ele está tratando coisas ali muito importantes, né? Da sua própria história, de pessoas que ele conheceu, desse mundo pós-Segunda Guerra Mundial. A Suécia acabou ficando muito comprometida na Segunda Guerra Mundial, o nazismo e etc., né? E é um país que se recuperou até bem depois da Segunda Guerra Mundial, que termina em 45. O Bergman já começa a produzir os filmes dele ali na segunda metade da década de 50, ali para 56, 57, 58, ele está produzindo os filmes. Né? Se eu não me engano, O Sétimo Selo, que é um dos grandes filmes dele, é um filme produzido exatamente em 57, se eu não me engano. E esse nosso filme aqui é um filme de 61. Né? Deixa eu até conferir aqui, para não falar besteira. Não, mas é isso Tá mesmo. bem? É 61, eu tinha pesquisado. E isso é um filme de 61, então, assim, é isso. A Suécia está passando por uma reconstrução ali, e a Segunda Guerra Mundial comprometeu bastante, né, a produção artística, né? Então a gente pode colocar aqui que esse filme é, na verdade, uma expressão artística de renascimento da Europa. A gente pode colocar essa ideia aqui. Esses diretores, né, como o Fellini, que a gente assistiu o filme aqui, A Doce Vida, né? Então, a gente pode perceber que esse filme ele faz parte desse resgate, né, da arte europeia, né? E enquanto isso, ele está produzindo isso na Suécia, né? E está sendo produzido muita coisa interessante também lá nos Estados Unidos, né? Esse cinema de massas, né? Está sendo produzido por lá. Olha aqui, o Alexandre está aqui com a gente já. E aí, Alexandre, boa noite. Então vamos continuando. Então, mais sensações, então. Vamos lá. Olha, quando a gente começa o filme ali, a gente já tem umas ideias interessantes, de algumas sensações, né, interessantes, né? A gente sente o quê? Sofrimento, a primeira coisa, né? Eu acho que o filme traz, né? Existe um sofrimento ali, né? Um sofrimento pelo quê? Pela doença, né? Da nossa Carrie, né? Uma doença, ao que tudo indica, né? É a esquizofrenia, né? Que muitas pessoas conceituam aí de maneira vulgar como loucura, né? A pessoa louca é a pessoa esquizofrênica, né? Porque ela é aquela pessoa que tem delírios, né? Ela tem falsas crenças sobre a realidade, né? Ela tem alucinações visuais, alucinações auditivas, como a gente viu muito bem no filme, né? Ela vê Deus como uma aranha, ela vê coisas, ela escuta coisas, né? Ela escuta vozes. Então, ela tem claramente um sofrimento, uma disfunção na sua vida, né? Ela reconhece que precisa ser tratada, né? Então, nós temos ali uma sensação de sofrimento junto com a nossa Carrie, né? Esses são um dos sentimentos mais primitivos ali, um dos primeiros sentimentos que nós temos no filme, né? E junto com o sofrimento, eu acho que vocês poderiam concordar comigo nisso, é a questão da esperança, né? Então, o marido dela lá, o Martin, ele tá com a esperança, né? De que talvez, né, ela possa ir se recuperar, né? Apesar do pai dela, né, ter essa coisa mais lógica, mais fria, mais racional da coisa, né? De, olha, eu não sei se ela realmente, né, tem alguma chance, alguma esperança, né? Então nós Porque tinha podemos. experiência com a esposa dele também, né? Isso. Então nós podemos Então, ter. Então a gente pode ter aqui uma coisa interessante no filme, uma oposição do filme, que é exatamente a oposição entre pai e os filhos, né? Que é uma coisa que fica muito característica, né? Com o outro filho, né?
com o nosso Minos, né? Vamos lá. E aí, Alexandre, beleza? Boa noite, meu querido. Boa noite, Bruno. Tudo bem? Tudo bem, Tudo Gabriel? ótimo. Tá aí ela aí. E aí, Alexandre, conta pra mim aí. Você já tinha assistido algum filme do Bergman já? Não, eu acho que não. Ainda não. Esse foi o primeiro. Eu gostei do filme. No geral, ele é esse. Eu gostei muito. Principalmente essa coisa do pai presente e do pai ausente, para a diferença de filhos, né? Para um pai ele é ausente, o outro ele é presente, de alguma forma mais presente na vida do outro. Eu achei muito bom filme, sim. Gostei. Uma coisa legal. Então a gente pode colocar aqui mais uma percepção que você teve do filme, uma sensação, que é a sensação da ausência, né? Então é um filme que deixa essa ausência, que deixa essa solidão, né? Percebam o momento em que o pai deles, né, vai lá joga logo no início, né? Vai lá para a cozinha chorar, né? Chora copiosamente lá, mostrando, né, esse sofrimento, essa tensão, essa solidão, né? Esse fardo, né? Então a gente pode colocar aqui, né, o fardo do pai ou da mãe, né? Solteiro, né? Ou solo, como dizem hoje em dia, né? Mas realmente é um trabalho, né? Colocar fardo, não colocar trabalho do pai, da mãe, né? Solteiros, Isso. né? Eu achei não é algo fácil. Real. Eu achei o filme muito real, muito humano, né? Ele não passa aquela de heroísmo, né? Mas sabe que é sua família, é uma família, né? Nossa, eu adorei demais. Que legal, que legal. A gente pode resgatar aqui também como referência, aqui, mesmo sendo uma referência filosófica, né? A obra O Humano Demasiado Humano de Nietzsche, né? E é isso, é mais ou menos isso. Então, assim, e aí, será que tem um amor aí perfeito de Deus? Não, tem um amor aí, ó, perfeito, imperfeito, da confiança e da desconfiança, né? Que ele fala no final, né? Que é a última fala, né? Que é a hora que ele realmente conversa com Minos, né? O pai, né? Falando sobre o amor, né? Então, filho, existe a possibilidade do amor humano, né? Mas o amor humano ele é frágil, ele é vacilante, ele não é perfeito. Exato. Né? Então a gente pode colocar essa coisa o Nietzsche tinha essa ideia, né? De amar aí o mundo, tá aí no mundo aí, ama do jeito que der, e vai vivendo. Exato. A vida é assim mesmo, você vai sofrer um dia e vai sorrir no outro, e a vida é assim, acontece. Né? Sim. Essa última frase do Nino mesmo, é assim, nossa, que coisa, que sentimento, né? Nossa, nossa, muito. Não, muito esse final é de arrepiar. Esse final é de arrepiar. O final, nossa. Eu tava assistindo o filme com a minha namorada aqui, né? Com a minha. Sim. Com o meu amorzinho aqui, e aí o que acontece? Ela não é muito fã de filmes preto e branco, né? E aí eu falei, olha, eu tenho que assistir o filme e se quiser assistir, você assista. Ela, mas eu não sou muito fã de filme preto e branco. Eu falei, olha, mas eu te garanto que você vai esquecer de que o filme é preto e branco. A história vai te cativando, as conexões vão sendo estabelecidas e você acaba esquecendo que o filme é preto e branco. Você se importa com a história, com o sofrimento da pessoa, né? E aí, quando chegou na última cena, que é esse diálogo, né, do pai e do filho, quando acabou e fica aquele silêncio do fim, né? Aí ela falou, nossa, isso aí é coisa maravilhosa, filme maravilhoso, né? É bonito. Então, como ela é acostumada com um filme mais... hoje em dia, os filmes são mais rápidos, os filmes são mais... Né, muito mais rápido. Tem uma velocidade diferente, temáticas diferentes, né, e tal. E aí, assim, eu meio que convenci ela de que a coisa é boa, sabe? E eu espero que ela possa assistir mais outros filmes comigo, do Bergman, né?
Então, assim, foi para vocês que não tiveram contato com o Bergman, já fica aí a indicação de qualquer filme do Bergman, viu, gente? Qualquer um que tiver, pode assistir, que é nesse nível aí, talvez até um pouco mais, tá? De profundidade, a fotografia lindíssima do filme, os atores maravilhosos, né? A fotografia, nossa, excelente. Então, tanto é que o Bergman, uma das marcas dele é exatamente a fotografia, né? Então, assim, pensem o quanto que esse cara influenciou a história do cinema, né, gente? Então, esses diretores que nós conhecemos aí, Lars von Trier, nós assistimos em Melancolia, esses caras são todos herdeiros de Ingmar Bergman. Para mim é o maior. Na minha opinião, é o maior de todos. Assim. Nenhum chega perto do Bergman para mim. Tá? Alguns falam qual que o melhor filme para você? Do Bergman, o melhor? Sim, sim. Cara, para mim eu acho que... Olha, é difícil, viu? Mas eu colocaria 2 do Bergman assim, como perfeitos para mim. Sonata de Outono e Persona. Os 2 tem no YouTube, gratuitos. Sonata de Outono e Persona. Cara, Gritos e Sussurros também é um filme lindíssimo também. Assim, lindíssimo não, pesadíssimo, na verdade, né? Mas recomendo bastante esses 3 filmes que me marcaram muito. Persona, Gritos e Sussurros e Sonata de Outono. Acho que esses 3 filmes são essenciais para qualquer pessoa que quer, sabe, amadurecer culturalmente, assim, sabe, com um bom repertório. Acho que são filmes realmente onde o Bergman se mostra inalcançável, talvez, inatingível, né? Vamos lá, então. Mais sensações. Você quer falar alguma coisa, Alexandre? Fica à vontade. Não. Tranquilo. Então vamos lá. Então a gente tem, além da ausência, da solidão, temos, é claro, uma coisa que aparece sempre no filme, né? Um sentimento de vazio, né, gente? Um sentimento de vazio, né? Talvez um sentimento aí de abandono, né? Abandono. E também um que é muito interessante do pai, né? Do próprio pai e da própria Karen também, com a doença dela. Porque uma doença mental, geralmente, ela causa... Uma das partes do diagnóstico de uma doença mental é principalmente a disfuncionalidade que ela cria na vida da pessoa, né? A pessoa se torna, de certa maneira, disfuncional, né? Ela compromete a sua vida com aquela doença. E ela não compromete só a sua vida, ela compromete a vida de quem está ali ao redor, né? Isso. Então, o sentimento de culpa desses iniciantes dessa doença ali, que é na verdade, o pai dela já estava acostumado porque a mãe teve a doença, né? E a própria Karen, que está vivendo com isso, ela está com um sentimento de culpa, né? Então, a gente pode colocar isso das 2 partes. O que mais me chamou também a atenção é a solidão. Tem aquelas pessoas, mas a solidão parece que bate a porta deles todos os dias. Né? Ao dormir, parece que se sentem se sentem só e parece que não pode conversar. Parece que há uma barreira, né? De um diálogo mais profundo, né? Então, existe aí exatamente, acho que uma das coisas interessantes do filme que você falou de barreira aí, Alexandre, é da dificuldade de comunicação entre esses humanos, né? Então, acho que a incomunicabilidade, né? Sim. Entre as pessoas ali, né? A incomunicabilidade humana é uma parte importante desse filme. As pessoas eles querem se comunicar, eles querem entender o outro, querem aprofundar o conhecimento no outro, mas parece que tem essa barreira aí, parece que a coisa não vai, parece que ninguém está muito disposto a ir além do que está sofrendo ali. Cada um fica meio que no seu sofrimento, né? Então, isso. Mundo individual de cada um, né? É um mundo ali, né? Cada um no seu mundo. Isso.
O que é uma coisa do filme, uma ideia do filme. Uma ideia do filme, né? Exatamente essa coisa do sofrimento individual e do sofrimento com os outros, né? Exatamente. Então, ao que nos parece, né? É melhor sofrer individualmente, né? Do que comprometer as pessoas com o seu sofrimento, né? E percebam, os três estão sofrendo, cada um por coisas diferentes, né? Exatamente. O nosso querido lá, o pai está sofrendo porque se arrepende de talvez ter se dedicado tanto à família. Ele sofre com isso, sofre com o trabalho de ser um pai ali, né, solteiro, tendo que cuidar daqueles filhos. A coitada da Karen tá lá com esse problema, né, mental. E o menino com essa coisa da carência do pai, da atenção, né, de se provar, né? Então cada um está sofrendo. Isso, e eles não conseguem comunicar esses sofrimentos uns com os outros e a coisa fica ali meio que insolúvel, né? Interessante. Exato. Diga aí, Alexandre, eu estava te cortando, você estava tendo uma ideia e eu te cortei, foi mal. Não, é porque realmente eu senti esse é quase que eu não eu tenho meus problemas, mas eu não posso compartilhar com o outro, porque eu tenho medo de que eu seja talvez uma pessoa que não vou saber falar os meus problemas e ninguém vai resolvê-los, né? Mas a solidão a solidão é tão pesada ali que eles meio que procuram outras coisas, né, para se distanciar um dos outros, porque é triste, né? É uma coisa muito triste, né? Muito bom. E aí o que é interessante com essa coisa do sofrimento de cada um, eu queria até desdobrar isso com o sofrimento do pai deles, sim, né? Que é a ideia do sofrimento dos homens, né? Mas como assim? Né? E aquela ideia que nós temos que superar de que o homem ele não pode demonstrar que ele sofre, que ele é frágil, que ele chora. Né? Essa ideia de que o homem não chora, de que o homem não deve demonstrar, que não, né? Isso pode comprometer a masculinidade dele se ele se mostrar vulnerável, frágil. Né? Então, os sofrimentos dos homens, né? Os homens choram também. Então, é importante isso no filme. Né? Os homens choram. E os filmes do Bergman... os filmes do Bergman geralmente retratam, né, esse sofrimento, né, claro, o sofrimento da Karen tá lá, né, é muito nítido, ela é a protagonista do filme, mas o sofrimento desses coadjuvantes é muito interessante, né, tanto do nosso Martin como também do pai dela, né. E o que mais? Mais ideias, amigos, mais ideias. Vamos lá, olha só, uma ideia interessante, então, que nós temos em relação... Você ia falar, Gabriel? Pode ficar à vontade. Não ia não, né? Olha só, uma coisa interessante que aparece ali no filme também, em relação ao casal, é exatamente sobre essa oposição, ou essa dialética, vamos falar melhor assim, né? Essa relação ali... opositora e ao mesmo tempo solucionadora, que é a oposição entre o casamento e a paciência, né? Então, o casamento exige paciência. Todo relacionamento, na verdade, né, duradouro, exige paciência, né? Então, nós temos a Karen, que está com os seus desejos, né, ali, sexuais, né? Congelados, né? Ela não tem cabeça, ela não tem nem desejo mais para aquilo, e o marido quer aquilo, ama ela demais, quer ter essa coisa carnal com ela, mas não consegue, né? Cria esse impasse fica muito claro, ela mesma assume isso para o irmão numa conversa, né? Olha, eu não consigo mais, né? Eu não sinto mais nada, eu não consigo satisfazer, né? Talvez esse casamento não tenha que continuar, porque como é que eu vou ficar segurando ele aqui com isso?
Então, tem essa questão do casamento, né, e da paciência, né, de lidar com um problema muito sério que é uma doença mental, né? Então, eu acho que isso é importante da gente falar. Outra ideia interessante também é a coisa de Deus se revelar, né? Um dos temas do filme, né? Então, a revelação da face de Deus, né? Então, um tema muito bíblico, né? Que é muito perene, é muito constante na Bíblia, né? Essas revelações de Deus realmente para os profetas, né? Para os personagens históricos da Bíblia, tanto como Moisés, os judeus no deserto e por aí vai, né? Então, essa revelação da face de Deus como sendo o quê, gente? Como sendo a verdade, né? Como sendo a verdade. E como sendo também a salvação, né? Então, ver a face de Deus é vislumbrar uma salvação, é vislumbrar uma cura, vislumbrar uma verdade, vislumbrar uma verdade. Né? Diga. O peso da religião dentro da família, né? Isso. Né? A família parece que é uma parte de Deus, né? Como se fosse assim, a família tem que obedecer a Deus para ser feliz, né? Uhum. Então nós temos aqui no filme um contraste entre religiosidade e racionalidade, né? Exato. Isso é importante no filme. A gente percebe muito bem, né? A coisa da esperança, né? De esperar em Deus enquanto que também tem uma racionalidade ali, a coisa da ciência, a coisa da medicina, né? Tem tratamento e não tem cura, né? Você pode tratar, viver de maneira até suportável, né? Mas né? Curar isso não vai curar, né? O que acaba levando a gente para uma cena muito interessante, né? Que é a cena em que ela vai para aquele barco naufragado lá na praia, né? Então eu acho que aquela cena ali é uma cena muito interessante para mostrar aquele barco está lá naufragado, está lá abandonado, todo em ruínas, né? E aí ela vai, justamente no momento de crise dela ali, catatônica, como dizem na psiquiatria, né? Catatônica, completamente com o afeto embotado, né? Que é uma das características, um dos sintomas negativos da esquizofrenia pelo DSM-5. E ela fica ali, junto com aquele. Ela meio que está numa simbiose com aquela fragmentação do barco ali, né? Naufragado, né? Então, na verdade, o barco ali é só uma imagem de como que ela está por dentro, né? Ali a deriva, abandonada, né, em pedaços, né? Se fragmentando, né? Eu acho que é muito interessante a gente notar, né? A imagem, então, do barco. Tá? E ela fica muito tempo, pelo que eu percebi, porque ela entra de dia, aí eles encontram ela de noite, sabe? Então a noção de tempo dela também é um pouco diferente da noção de tempo dele, sabe? Aí ela fica meio presa naquele lugar, sabe? Isso. Exato. Então, a gente tem aqui, então, eu interpreto assim, pelo menos, como uma imagem do barco naufragado, como sendo a ruína, né? A ruína, vamos colocar de maneira melhor aqui, a ruína psicológica, né, da Carrie. Sim. Vamos lá, mais ideias, então. É porque dentro desse barco naufragado, ela descobriu que ela é doente mesmo, né? E ela resolve tomar a decisão de que precisa se internar, né? Que ela ali toma a decisão, né? Exatamente. Então a gente tem uma crítica sobre o próprio diagnóstico, né? Sim. Que é uma coisa importante para um paciente em saúde mental, ele ter um certo senso crítico da própria condição que ele tem, né? Exato. Hoje, por exemplo, né, eu estudo medicina na UNB e hoje eu passei, por incrível que pareça, pela enfermaria de psiquiatria da UNB, né?
e estive em contato com pacientes bipolares, com pacientes esquizofrênicos, né? E pude perceber exatamente o quanto que um esquizofrênico ele tem dificuldade de ter críticas sobre o diagnóstico. Afinal de contas, ele tem um senso da realidade distorcido, né? Um esquizofrênico. Né? Geralmente ele tem ali delírios, ele tem alucinações, ele tem uma percepção da realidade, né, desconstruída, desorganizada, persecutória, né, conspirativa também. Então ele não tem uma. Ele não, é o que a gente conceitua vulgarmente como louco, né? Ele está fora da realidade. Né? O que ele vive ali é um mundinho muito restrito, né? Daquelas coisas que estão ali habitando a mente dele. Né? Então, o que a Karen revela para a gente, né, é algo muito satisfatório em saúde mental, que é o paciente ter, né, uma crítica sobre o próprio diagnóstico e de parar para pensar, olha, a minha vida causa muito prejuízo para as pessoas que eu amo, né? Então é melhor eu me internar mesmo, é melhor eu ir para o hospital, ficar lá sendo cuidada lá, do que eu afetar e destruir, né, a rotina das pessoas que eu amo, né? Então, essa é uma coisa importante, né? Que é a crítica, então, da nossa Karen do próprio diagnóstico. E é difícil sobre o diagnóstico e a percepção, deixa eu colocar assim, a percepção de prejuízo familiar, né? Então isso é muito importante para o tratamento dela, para o andamento da doença e tudo, então é importante isso. Vamos lá, amigos, mais ideias, né? O que já coloca a gente numa certa provocação, né, gente? Né? O quanto você percebe seus defeitos, né? O quanto que você percebe seus defeitos, né? O quanto você percebe o quanto que você percebe seus efeitos sobre quem você ama. Então, isso é uma coisa E importante. o quanto a gente esconde também, né? O quanto a gente esconde coisas, né? Porque o barco naufragou, mas você tem coisas ali que precisam ser saradas, né? Sentimentos, ressentimentos, né? Exatamente. E parece que quando naufragar tudo, aí você fala, nossa, eu caí na real, realmente. Eu tenho algumas coisas que eu preciso analisar, né? Uhum. Vamos ver aqui mais algumas coisas. Vamos lá. Então nós temos também essa oposição aí, de acordo com o pai, né, da família e da carreira, né? Ele fala isso de maneira clara para a gente, né? Olha, eu me sinto culpado, eu vendo a Carrie nessa situação, né? E então tem a questão da família e da carreira, né? E a E carreira. aí mais aí é outra provocação que a gente pode colocar aqui, né? O quanto você se dedica, né? Sim. À sua família. Eu pessoalmente gostaria de me dedicar muito mais, né? Vamos lá. Voltando aqui, a questão da estranheza, né? A questão da estranheza. Então, assim, é importante, né? Outro sentimento que a gente tem, vou até anotar assim. E não, vou colocar só a questão do estereótipos, não.
como é que eu posso colocar isso aqui, gente? Os estigmas, né? Sim. Então, os estigmas das doenças mentais, né? Então, a doença mental é uma coisa que causa muito estigma social, né? Então, você aparecer com um diagnóstico, né, de esquizofrenia não é algo que é natural, não é natural. É verdade. As pessoas não vão aceitar com naturalidade, né, um diagnóstico. Hoje em dia está mais naturalizado as pessoas aceitarem o diagnóstico de TDAH, de depressão, de ansiedade. Isso. O espectro autista também já está ficando bem recorrente, natural, né? Então, a sociedade está progredindo nessa cultura de aceitação e de não estereotipar e nem de estigmatizar quem tem essas condições, né? Sim. Mas imagine isso aí, década de 50 para 60, né? Era algo muito comprometedor, né? Socialmente, até para a família, né? Poxa, olha, na família tem um louco, né? Então, isso não é algo muito interessante, né? Então, temos aí a questão, então, do social. Até porque essas questões aí de saúde mental era tratado na igreja, né? É verdade. Era sempre tratado com uma questão muito com um viés muito religioso, místico, né? Como se a pessoa estivesse ali possuída, né, por uma entidade, ou então ou uma pessoa que viveu muito no pecado e está pagando, né? Talvez até Deus mandou aquela condição, né? Então nós temos a questão também, então é uma ideia do filme também a questão da pressão moral da sociedade. Sim. Sobre a família que tem um doente mental. Tá? Eu achei esse filme tão atual, sabe? Eu não parece que é um filme de 61. Eu tive até que pesquisar. Eu tive que pesquisar o ano, porque ele aborda uns assuntos assim justamente sobre as doenças mentais que eu tenho certeza que para a época foi muito forte, sabe? Talvez até incompreendido de certa forma, mas eu achei um filme atualíssimo, muito atual. Exatamente. Sim. Exatamente. Por isso que é um filme clássico, né, gente? Ele não terminou de dizer o que tinha para dizer pra gente. Exatamente. Atemporal, né? Atemporal, exatamente. Ele vai causar aí várias polêmicas aí durante muito tempo, né? Muito tempo. Vamos lá, mais ideias, então. E aí tem a questão da estranheza, que eu não continuei, eu cortei o meu raciocínio, que é a questão quando ela se pergunta, né? E quando ela pergunta para o marido, olha, você me acha estranha? Ela abraça ele, né? Acho que é a primeira vez que eles estão abraçados ali no quarto, ela fala, você me estranha, você me acha estranha, né? E aí ele fica ali, né? Não quer me responder muito, ele fala, eu te amo, né? É isso que importa. Olha a mensagem do filme, né? A questão do amor, né? Eles começam a ir para o lado do amor como tratamento, o lado do amor como talvez uma esperança de cura para aqueles males, para aqueles sofrimentos que eles estão vivendo ali, né? Então, eu acho que a gente pode colocar aqui, então, como uma provocação para a gente, tá? Uma lição aí que a gente talvez tenha que ter, que todo mundo tem uma certa estranheza, todo mundo tem uma certa esquisitice, vamos dizer assim, né? Ninguém é 100% normal, entre aspas. Cada um tem as suas esquisitices, as suas manias, os seus vícios, os seus jeitos diferentes de viver e de conviver, né? Então, mais que estranhos atualmente, né? Mais que estranhos, somos todos um pouco esquisitos, né? Então, ninguém é... Né? Então, fica aí como uma provocação mesmo. Porque assim, a gente se tornaria até um boneco, um fantoche, né? Que é tudo muito perfeitinho, tudo muito sim, todo mundo plenamente são.
tudo muito previsível, né? Então, Previsível, mais previsível. isso, então mais que estranhos, nós somos todos um pouco esquisitos, vamos dizer assim. Exato, com Né? Já que nós vivemos num mundo em que as pessoas não querem, né, ficar dando satisfação da vida uns para os outros, né? Nós não queremos ficar dando satisfação. Nós privilegiamos a estranheza em relação ao conhecimento, né? Nós preferimos sermos cada vez mais estranhos e inacessíveis uns para os outros, né? Então, você não quer que seu vizinho fique ali sabendo da sua vida, você não quer que as pessoas fiquem sabendo das suas coisas, você quer manter essa certa estranheza em relação às pessoas, né? E por quê, talvez? Porque talvez nós queremos manter a nossa individualidade intocada, né? Manter a nossa personalidade ali intocada, as nossas esquisitices, entre aspas, intocadas, né? Então, eu acho que mais que estranhos, nós todos somos um pouco esquisitos, né? Então, acho que faz sentido um pouco essa provocação aí quanto ao filme, tá? Até mesmo para a gente não entrar com julgamentos, né? No filme, julgando a menina, etc. Vamos lá. Com preconceitos, né? Preconceitos. Né? Exato. E aí, meus amigos, a gente pode até encaminhando, então, para a discussão final, mas o finalzinho do filme, né? Estamos aqui com 41 minutos. Bom que a gente termine com mais ou menos 50. Referências aqui. Então, a gente tem uma referência clara a Shakespeare, né? A certo momento do filme. Exato. Quando o menino lá, o Martin, ele quer, né, encenar uma peça para o pai, chamar a atenção do pai, né? Mostrar para o pai que ele tem qualidades, né? Mostrar para o pai que ele é uma pessoa digna do amor do pai. O pai é um escritor, um artista, ele também quer ser um artista, quer ser digno do amor do pai por uma certa identidade com o pai, né? Olha, pai, eu sou também um artista. Eu sou eu participo também da beleza desse mundo, da arte, né? Então, quando ele resgata Shakespeare ali, é claro, ele está querendo fazer uma peça ali inspirada em Shakespeare, né? Talvez uma peça, uma comédia, né, romântica, né, do Shakespeare. Comédias principalmente muito ligadas a coisas místicas, a coisas fantasiosas, como, por exemplo, O Sonho de uma Noite de Verão, né? Por exemplo. Sonho de uma Noite de Verão, verdade. Mas aí Shakespeare, eu acho que a gente pode colocar como referência, porque o próprio Shakespeare, nas suas peças, ele tinha, né, ele se dava ao luxo de, em certas situações, fazerem os personagens interpretar outros papéis dentro dos próprios papéis que eles estavam, né? Então o pai, os atores acabavam tendo que encenar certos papéis, já encenando certos papéis na peça principal. Então, dentro de uma peça, tinha uma peça, por exemplo, como acontece no filme aqui. Os atores estão lá interpretando um papel, como o filho, como o marido, como a menina lá, a Carrie. Porém, eles têm que ainda se desdobrar mais uma vez em sua capacidade teatral para interpretar um pequeno teatro dentro do filme, né? Então, é camadas, né? É um filme em camadas, né? Em cebola, camadas de uma cebola que você vai tirando ali, né? Assim como algumas peças do Shakespeare também. Ele exigia, né, uma teatralidade dobrada dos seus atores, né? Então eu acho que essa coisa é interessante para a gente notar como referência ao Shakespeare, tá? E aí Deus, né, a imagem de Deus também é muito importante para a gente, né? Deus então é visto, é revelado para a nossa Karen como uma imagem aterradora, né? Como uma imagem grotesca até, que é a imagem da aranha que caminha, né, em direção a ela, com olhos assustadores, né? Então Deus como como uma imagem ali aterradora, uma imagem que não é agradável, né? E essa coisa de se revelar, de revelar Deus, né, de alcançar lá uma certa beatitude, alcançar as essências do paraíso, né,
as santidades, ver os santos, ver a Virgem Maria, ver Jesus e ver Deus, remete muita gente à Divina Comédia de Dante Alighieri, tá? Acho que a gente não pode deixar de notar essa grande obra aí da Divina Comédia. E o que mais que eu posso falar aqui? Uma coisa muito interessante que não pode passar é a questão estoica, um certo momento estoico do filme, né? Eu não sei se vocês conhecem um pouco, né, da filosofia estoica, que está muito em voga aí atualmente, tá? Principalmente na cultura corporativa, na cultura empresarial, né? Essa coisa dos estoicos, né, de serem sujeitos firmes em relação às adversidades da vida, a serem resilientes, a serem, né, impávidos frente às adversidades do mundo, aos sofrimentos, né? As coisas acontecem, mas você tem que seguir adiante, você não pode ficar se preocupando com coisas que você não tem controle, você não pode se preocupar com o futuro, porque o futuro não existe, você tem que viver o agora, agir de maneira correta, né? São coisas que o mundo corporativo, que o mundo capitalista criou, esse resgate dos estoicos, para fazer com que os trabalhadores produzam de maneira mais acrítica, sem crítica, sobre os seus próprios problemas de exploração por parte do capital, né? Então, a mentalidade estoica, quando foi resgatada, então, foi nesse sentido de dar aos trabalhadores armas para suportarem a exploração com um verniz filosófico, né? Porém, né, infelizmente, para quem entende um pouco mais de filosofia estoica, os estoicos tinham uma ideia muito provocadora, e é por isso que a filosofia estoica é uma filosofia importante na história. Qual era essa ideia dos estoicos? De que uma pessoa não poderia viver de maneira indigna. Não poderia. Uma pessoa viver de maneira indigna era o quê? Uma pessoa que tinha uma doença incurável, uma pessoa que não tinha meios para sobreviver, que não tinha trabalho, vivia numa miséria absoluta, né? Uma pessoa que não tinha, por exemplo, parentes, uma pessoa que vive num sofrimento que ela não consegue resolver e aquilo tornaria aquela vida disfuncional e praticamente, né, impraticável de ser vivida aquela vida, né? Então a questão de você viver de maneira digna era uma ideia estoica por excelência, tá? Não se esqueçam disso. E uma coisa que os próprios estoicos, então, davam como solução, uma das soluções, né, era exatamente o quê? O autoextermínio, né? O autoextermínio, né? Então, uma pessoa, um estoico de verdade, numa condição de vida que ele não dá conta mais de suportar, que vai ser totalmente ali, que não dá para viver daquele jeito, os estoicos legitimam, né, a morte, né? Mas, infelizmente, né, o que se construiu de mentalidade estoica para se vender nos livros por aí, né? Você entra nas livrarias por aí, você vê lá diário estoico, ser estoico e não sei o quê. Você joga no YouTube palestras de filosofia, é estoicismo para lá, estoicismo para cá. Ou seja, pegaram só aquilo que importa para fazer você aí, ó, produzir mais sem reclamar. É isso, tá? Então, o que o pai da nossa querida Karen ele defende e revolta o Martin, né? Defende exatamente a ideia de que se ela sofre, talvez seria mais lógico que ela morresse. Porque aquele sofrimento dela é inútil. Viver assim é inútil. Para que viver nesse sofrimento? Talvez seja melhor até morrer. Quantas pessoas aqui, nós aqui possivelmente já não passamos por esse tipo de pensamento ao ver, por exemplo, pessoas ali em fim de vida, vivendo ali em aparelhos, né? Quantos de nós já não pensou nisso? Poxa, acho que talvez seria melhor essa pessoa
falecer, né? Do que ficar aí sofrendo na cama, uma condição indigna dessa. Tenho certeza que já passaram na cabeça de vocês isso em algum momento, né? E um mundo mais civilizado, um mundo um pouco mais iluminista, um mundo um pouco mais liberal, como, por exemplo, na Europa Central, nós já temos, por exemplo, casos de institucionalização do suicídio assistido. Suicídio assistido, ou seja, o cara ele vive numa situação totalmente indigna, né? E ele resolve, né, assumir aquela condição e falar, não, olha, eu prefiro morrer do que viver assim, né? Querem um exemplo muito, muito interessante, até mesmo na história do nosso cinema, tá, gente? Que é o Godard, o grande Jean-Luc Godard, né? O Jean-Luc Godard, o falecimento dele, né? Eu vou até colocar aqui. Vocês estão olhando comigo aí junto. Olha só. O Godard, o grande cineasta aí, né? De O Desprezo, Amarcord, né? São filmes que nós teremos a oportunidade de ver no nosso clube, tá? Olha aqui, ó. Vamos ver a notícia aqui no G1, tá? Do ano de 2022. Olha só. Godard recorreu ao suicídio assistido. Ele não estava doente, diz o jornal. Estava simplesmente exausto, né? E olha só aqui, fala aqui, olha. Segundo o jornal francês, Libération, Godard morreu por suicídio assistido. Ele era franco-suíço, e aí tá aqui, uma fonte da família de Godard afirmou ao jornal que ele não estava doente, simplesmente exausto. Foi uma decisão dele, e é importante que se saiba disso, né? Ainda segundo o jornal, uma segunda pessoa próxima ao cineasta confirmou a informação, né? Então, tá aqui, ó, mais cedo, em comunicado, né, a mulher do Godard afirmou que o cineasta morreu pacificamente em casa, cercado por entes queridos, né, às margens do Lago de Genebra. Tá? Ou seja, e aí parece que, se eu não me engano, saiu aqui no Uruguai, né, a aprovação da política de suicídios assistidos. Né? Ou seja, a pessoa está ali em fim de vida, está numa situação muito comprometedora, né? Então ela prefere morrer do que viver daquele jeito, né? Quer ver? O Uruguai, suicídio assistido. É importante a gente tocar nesse assunto, né? É um tema que aparece no filme. E de curiosidade para vocês também. Talvez vocês não tenham conhecimento, né? Olha aqui, ó. Meu mouse está um pouquinho ruim, mas vai dar assim. Aqui é no caso da eutanásia, né? Deixa eu só botar um carregador aqui. Estamos com 52 minutos, vamos para o tempo certo? Ó, olha aqui. A Câmara Baixa do Parlamento Uruguaio votou nesta quarta-feira, agora, viu? Foi agora, em agosto, pela legalização da eutanásia, seguindo a Colômbia e o Equador, em uma mudança social na América Latina predominantemente católica, né? O projeto de lei para descriminalizar a morte assistida foi aprovado, blá, blá, blá. Ele agora segue para o Senado. Segundo a nova lei, adultos mentalmente competentes que sofrem de doenças terminais ou incuráveis podem solicitar eutanásia. Uma emenda importante parece ter ajudado a convencer os parlamentares contra a proposta original de 2022, exigindo que uma junta médica analise um caso se 2 médicos envolvidos discordarem. Aí vem todo o desdobramento aqui da lei, etc. Né? Então, ou seja, o mundo mais assim, civilizado, vamos dizer assim, né? Mais lógico, como diz o nosso próprio o pai lá, né, da menina, ele já tem essa noção um pouco mais fria sobre as coisas. Ou seja, uma mentalidade estoica, tá? De que se a sua vida está ruim, é uma vida que não tem dignidade nenhuma, é melhor perecer do que ficar aí com esse sofrimento inútil, adiando apenas o cadáver, vamos dizer assim, né? Alguns filósofos aí dizem, né? Nós somos apenas cadáveres adiados, né? A vida seria apenas o adiamento da morte, né? Uma mentalidade muito pessimista, né? Porque a vida tem muita coisa interessante, inclusive está aqui com vocês agora. Então vamos lá. Então nós temos então essa ideia então estoica, tem que anotar aqui. Foi um belo desdobramento aqui, uma discussão longa, né?
Mas os estoicos, então, tinham essa ideia de que a morte, né, é válida para uma vida indigna. Isso é importante se notar. Um pouco aí de filosofia, né? Tem que gastar minha filosofia às vezes, né? Vamos lá. Deixa eu só arrumar isso aqui para ficar bonitinho. Um monte de ideia aqui legal, viu? E espero que as pessoas assistem também essa nossa live também, nosso encontro, porque Também espero. foram muitas coisas interessantes aqui, né? E aí, amigos, o que mais que eu posso colocar aqui? Principalmente o diálogo final, né? E o diálogo final, ele retrata muito bem o título do filme. Mas em que sentido, Bruno? O que você está querendo falar com isso? O título do filme é Através de um Espelho, né? E a inspiração para esse título é exatamente 2 versículos bíblicos, né? Vou colocar para vocês aqui. Isso aqui está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 12 e 13. Vejam comigo, se isso não faz sentido. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem essas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor, né? Então anotem aí, 1 Coríntios 13, versículo 12, né? Essa aqui é a tradução da NTLH, né? A nova tradução da linguagem de hoje. Mas temos aí NVI, temos a NVT, né? Então, tem várias opções aí de tradução da Bíblia, né? Menos, é claro, não recomendo, é claro, a Novo Mundo dos Testemunhos de Jeová, né? Porque ali está totalmente alterado, né? Então, o final do filme não é esse. O filme inteiro não é exatamente isso, gente, que está aqui nesse versículo. É exatamente isso. A imagem imperfeita num espelho embaçado. Mas depois nós veremos face a face. Agora o nosso conhecimento de Deus, que é o que ela quer, é imperfeito. Ela vê como uma aranha, né? Ela vê ali como um ser ali grotesco que está atacando ela. Mas depois conheceremos perfeitamente, assim como eu sou conhecido por Deus. Portanto, existem essas 3 coisas, né? A fé, então nós temos a fé aí, né, durante o filme inteiro, desde o início, a fé em Deus dela, a fé talvez do pai dela, né, na lógica, no raciocínio, no conhecimento humano, e a fé, né, e a fé dela. Só um minuto, gente, só atender um negócio aqui. Ô, amor. Débora, peraí. Só um minuto, gente, rapidinho. Só um segundinho.
Vamos lá, gente. Perdão aí, era uma emergênciazinha aqui de uma amiga minha. Vamos lá. Então, temos a fé, né, da nossa querida Carrie. Temos a fé ali, a fé racional do pai dela. E temos também a fé do nosso querido, do marido dela, no amor deles, né? A esperança é uma coisa que aparece no filme, é uma esperança dela em relação a Deus, né? Que Deus pode se revelar e a verdade de Deus pode salvar a vida dela. A esperança do marido de que acha que pode ter uma cura, pode ter uma regressão da doença, né? E temos o amor, que é o final do filme, né? Que é quando eles conversam ali, o pai e o filho, né? E aí, agora, o que nós podemos fazer, pai? Eu percebi quando eu estava abraçado com ela lá no barco, de que as coisas podem acontecer simplesmente na vida da gente assim. Parece que não está tudo determinado, parece que as coisas podem acontecer na vida da gente. E isso revelou a realidade do mundo, de que as coisas ruins podem acontecer, de que as coisas boas podem acontecer a qualquer momento. E aí, pai, no que a gente pode se apoiar nessa incerteza que a vida talvez nos traz? Em Deus, né? E aí, será que é no amor? E aí o pai começa a falar, olha, o amor humano existe, o amor entre as pessoas existe. E aí eles chegam na conclusão, então, de que Deus, na verdade, é amor. Aquele Deus que deveria se revelar era o amor entre eles, que poderia ser a manifestação de Deus. É o amor de Deus, é o amor entre eles, que é a expressão de Deus, pode encher aquelas vidas vazias de alguma coisa, não é verdade? Logo, então, a conclusão do filme é que o amor, então, tem que ser essa ficha, tem que ser aí essa aposta que nós temos que fazer para tentar aí viver de maneira mais agradável, né? Tentando trabalhar os nossos sofrimentos, nossas angústias, e etc. Né? Então essa é a mensagem final do filme que deveria ficar para a gente, né? E eu vou colocar até como referência aqui do nosso quadrinho aqui, a citação de 1 Coríntios 13, 12. Tá bom? É isso, gente. Mais alguma coisa a falar, complementar? Fique à vontade. Foi bem proveitoso todo o contexto que a gente falou, foi muito bom. Clareou um pouco mais para mim. Que bom, deu vontade de ver o filme de novo, para eu acho por essa perspectiva, entendeu? Recomendo. Pegue aí um dia despretensioso aí, assistam. Acho que vai valer a pena, tá? Eu espero que tenha ficado mais claro aí. E foi mais ou menos por aqui, mas construímos um bom encontro, né? E o bom de ter 3, 4, 5 pessoas é que a gente consegue falar bastante, né? Montar bastante coisa, né? Mas é isso, tá ótimo aqui o que nós temos, então eu tenho só a agradecer vocês aí pelo empenho, né? Pela dedicação, isso é muito importante, tá bom? Então, vamos fazer aquele printzinho para mandar para a galera lá? Só apareçam aí, vamos lá. Arrumar o bonezinho aqui, ver se ele tá retinho, tá? Deixa eu só abrir meu pente aqui para pegar o... Então vamos lá então, deixa eu ajeitar isso aí. Vamos lá, no 3 eu vou dar o print, posiciona esse aí. 1, 2, 3. Deixa eu ver como é que ficou. Deve ficar bonitinho, né? Tá ótimo, gente. Ficou legalzinho, viu? Um abraço, meus queridos. Até a próxima. Acho que nós temos encontro de filme ainda, né? Antes do encontro livre, eu acho. Vou dar uma olhada. Como é que tá a agenda aqui? Deixa eu só ver. Espera aí. Só um segundo. Era hoje, dia 20. Não, então nós temos filme apenas dia 11 do 12, tá? Temos o livro clássico no dia 6, né, lá na padaria.
E no dia 11 agora, do 12, a gente tem o próximo filme. Então vamos ficar aí num certo tempinho aí sem os filmes, tá bom? Então é isso, queridos. Muito obrigado. Tchauzinho para vocês. Fiquem bem, viu? Boa semana aí. Valeu. Você também, tchau.